é bem difícil a gente falar de menopausa porque tem vários fatores que acometem algumas mulheres e outras não, né? Então depende muito, é muito individual, mas pode sim ocasionar uma dificuldade de alcançar o orgasmo, até pela falta de desejo em relação à questão hormonal, né? Que acontece aí uma queda hormonal na menopausa. E com isso também vem, né, a falta de lubrificação, vem um pouquinho de atrofia da região. E aí a mulher acaba, até por uma questão psicológica e social, não se permitindo, talvez, a ser um ser sexual na menopausa, né? Eu acho que eu fiz um TCC, inclusive, sobre isso, onde eu falava de sexualidade na menopausa, e eu falei muito sobre como a gente sofre influência, né, social mesmo, de tanto que falam da menopausa. Parece que quando a gente entra na menopausa, assim, nossa vida acabou, né, a vida da mulher. É muito louco isso, mas não é bem assim, dá pra ser diferente. Eu acho que é uma fase que a gente tá se reinventando, é uma fase que a gente tá mais tranquila da nossa vida, então a gente pode sim fazer diferente. Então é importante que a gente tenha consciência de que é uma fase que a mulher tá mais leve, mais solta, filho tá crescido, pode transar à vontade, né? Não se preocupa mais em engravidar, não tem mais menstruação e tá sem tantas preocupações, né, em relação a uma mulher mais jovem, em relação ao trabalho e correria do dia a dia. Eu acho que é uma ótima oportunidade para aproveitar de fato esse período, tá? Dicas para chegar sozinha no orgasmo. Isso é o que eu tenho mais falado nos últimos dias, em relação ao orgasmo. E a gente sabe, gente, que as mulheres têm grande dificuldade em chegar no orgasmo ainda, né? Então, algumas dicas principais justamente, primeiro é querer, né? Eu acho que querer a mudança, querer ser diferente. Entender que o orgasmo, ele vai muito além, mas muito além de simplesmente sentir prazer. Eu acho que como se diz, é uma liberdade feminina, é uma liberdade da mulher, ela poder ser capaz de sentir prazer sozinha, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso, e poucas mulheres encaram isso como algo que vai empoderar elas, que vai de fato fazer a diferença na vida delas, mas faz toda a diferença. Quando a gente percebe que a gente é capaz de ter um orgasmo sozinha e que a gente não precisa de ninguém para isso, eu acho que é libertador, né? É empoderador, libertador. Então, a primeira coisa é querer começar, a segunda coisa é tentar, né? E aí não é tão fácil assim, porque a gente fica às vezes numas tentativas frustradas de alcançar o orgasmo e não chega, não vem, porque a gente fica tão desesperada em alcançar, e quanto mais ansiedade a gente tem, quanto mais a gente tenta chegar no orgasmo, parece que menos ele vem. E isso é uma verdade, tá bom, gente? A ansiedade, ela atrapalha muito na hora da relação sexual, muito mesmo. Então a gente tem que cuidar das nossas emoções, porque elas interferem completamente na nossa resposta sexual. É a mesma coisa, por exemplo, que um homem não consegue controlar a ereção dele. A ereção acontece porque o toque é bom, porque o estímulo é bom e a ereção vem. Mas se por algum motivo esse homem estiver ansioso, nervoso, estressado, ele não tem poder sobre a ereção, ele não vai falar, eu quero ficar ereto, vai ficar, não, né? Se não tiver um bom alinhamento entre a mente e o corpo, a gente não consegue fazer com que aconteça uma ereção. E é a mesma coisa para o clitóris. Não adianta eu querer ficar excitada, não adianta eu querer chegar no orgasmo, isso tem que ser uma consequência de um bom estímulo com tempo suficiente para que eu me excite. Percebe isso, gente? Eu acho que isso é muito real, né? O quanto nos amarmos influencia amarmos mais o outro, com certeza. Quanto mais a gente se ama, né? Quanto mais, na verdade, assim, eu acho que independente se a gente ama alguém, se a gente não ama alguém, a gente tem que se amar, independente disso. Mas a gente fica muito mais leve e mais solta, mais feliz quando a gente tá bem com a gente mesma, né? Então não precisa de ninguém, a gente não precisa de ninguém, ninguém precisa
de ninguém. Mas se a gente se ama de verdade, a gente vai estar com uma pessoa que é de fato aquela pessoa que a gente sabe que merece estar com a gente, né? Que merece o meu amor, que merece a minha atenção. Então as coisas, quando a gente tá bem com nós mesmas, as coisas fluem de uma forma que você só atrai pessoas muito boas para você. E isso vira um ciclo, né? Sensacional. Ejaculação precoce, ela é caracterizada por mais ou menos, menos de 1 minuto, na verdade, de ejaculação é caracterizado aí uma ejaculação precoce, tá? Então, se o cara ejacula com menos de 1 minuto, é considerado ejaculação precoce. Que mais, gente? Pergunta? O método PEP, gente, é o método que eu desenvolvi, Poder e Prazer, onde justamente eu falo para as mulheres, faço um passo a passo de como as mulheres podem sentir mais prazer na relação sexual, né? Então, perguntaram aqui. E eu falo muito de empoderamento, de como se tocar, tá super prático o curso, tá sensacional. Hoje eu passei o dia gravando mais aulas para ele, porque eu acho que nunca tá completo, eu sempre tenho informação para colocar nele. E tá lindíssimo, tá apaixonante o curso. Que mais? Em quanto tempo, mais ou menos, o homem com ejaculação precoce tem orgasmo? Ah, já fiz essa pergunta. Tem tratamento de ejaculação precoce? Tem, claro que tem. Toda disfunção sexual tem tratamento, né, gente? Não podemos esquecer que a maioria das disfunções sexuais, elas têm um fator psicológico muito grande. E descartar das causas físicas, né? A gente pode sim ir para as causas psicológicas de tudo isso. Como eu falei, a ansiedade, o estresse, o nervosismo, tudo isso atrapalha muito na hora da relação sexual. Então, se eu vou tensa, se eu vou nervosa, se o cara vai tenso, se ele vai nervoso, não é à toa, gente, que a maioria dos homens, quando eles brocham, né? Quando eles perdem a ereção, normalmente são em fases que eles estão bem ou corridos no trabalho, ou preocupados com dinheiro, ou eles estão passando por um momento difícil, ou é a primeira transa com aquela garota que eles queriam muito sair. E aí você coloca um fator de ansiedade absurdo nesse sexo, nesse momento, que vai com certeza atrapalhar a sua resposta sexual. Então, acaba não tendo ereção ou até uma ejaculação precoce, tá? Não existe uma média para o homem manter ereção durante a prática sexual, tá, gente? Tem homem que consegue ficar ereto aí por 1, 2 horas, tem homem até ele ejacular, na verdade, né? Se ele estiver excitado, ele vai ficar ereto até o período da ejaculação. Então, não tem um período de fato que ele consegue, tá bom? Isso varia de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Que mais, gente? Mais dúvidas? Perguntem. Como ajudar homens que... E 3 pontinhos não falou. Então, assim, gente, a principal dúvida, né, de vocês, e eu sei que vocês têm muita vergonha em falar e se expor aqui, o que é aceitável, né, porque a gente tem muitos tabus em relação à sexualidade e eu tô aqui para quebrar eles e falar da forma mais natural possível. E eu queria falar, inclusive, sobre isso. Quando a gente coloca a naturalidade na pergunta, quando a gente coloca a naturalidade na informação, na comunicação do sexo, a gente consegue ter uma excelente comunicação, porque quanto mais natural eu falo em relação ao sexo, mais natural o outro recebe essa informação, percebe? Então, gente, vou fazer uma analogia aqui. Se uma pessoa chega pra mim perguntando alguma coisa, né, em relação ao sexo, ou melhor, eu pergunto, né, e aí eu chego toda envergonhada, falando, ai,
queria te perguntar uma coisa, mas eu tenho morro de vergonha de perguntar isso. Ai, que vergonha, não sei se eu te pergunto. Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Né? E a gente não consegue falar porque a gente morre de vergonha. Ai, amiga, queria saber se você se masturba. Ai, era isso. Se você... Não, a pessoa não vai falar assim, ela vai falar assim, eu queria saber se você... sabe, se toca, sei lá, se você, sabe, aquela coisa. Ela não fala, né? E aí, por quê? Porque é muito tabu, muita vergonha, ela não consegue se expressar, porque aquilo pra ela não é natural. E aí a outra pessoa, ela fica até constrangida, né? Porque você tá perguntando algo tão íntimo, que traz tanta vergonha pro outro, que até você não sabe como lidar com isso. E aí você fala, nossa, mas que pergunta, né, íntima, tal, você fica sem graça. Agora muda todo o contexto se eu chegar pra essa pessoa e falar, olhar no olho dela e falar assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se masturba? Você intimida a pessoa, mas pela sua segurança. E você perguntou de uma forma tão segura, incisiva e natural, que pra pessoa falar assim, nossa, me masturbo, né, tipo... Entende isso? Então, como a pessoa vai reagir com você é como você pergunta, é como você traz isso, né? Isso pra tudo na vida. Eu falo muito que, pra mim, falar de sexo é muito natural, porque eu falo disso o dia inteiro, o tempo todo, escrevo muito sobre isso, dou palestra, então, pra mim, se tornou muito natural. Tão natural que, às vezes, eu perco a noção de onde eu tô. Né? Tô num restaurante, às vezes, jantando com as amigas e começo a falar de sexo, tá? Quando eu vejo, tá todo mundo me olhando, porque tá tão natural pra mim e é algo tão fácil de falar, sai tão solto, assim, sai, simplesmente sai. E aí aquilo acaba constrangendo os outros, porque não é todo mundo que está habituado a ouvir isso, né? Então, para as outras pessoas pode ser um pouquinho ofensivo, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Eu sou muito ansiosa e estressada, tensa, nervosa. Isso me atrapalha muito na hora da relação? Claro, com certeza. Imagina uma pessoa que vai tensa pra relação, que vai, né, pilhadaça, que vai assim, já preocupada, com não sei o que, né? Mas cada um tem as suas preocupações. Então, você imagina uma pessoa que vai tensa, cheia de neura na cabeça, cheia de coisas que criou de alguma pessoa ou de você mesma, né? Algumas crenças aí que te limitam e você leva isso pro sexo. Você não consegue relaxar, você não consegue focar. E aí, quando você não consegue focar no sexo, você provavelmente não vai ter um nível de excitação muito grande, você não vai conseguir ter um bom orgasmo, você não vai conseguir ter, na verdade, nem uma boa excitação, quem dirá um bom orgasmo. Porque para você ter um orgasmo, você precisa de um nível de excitação muito alto, entende? Então, é claro que sim, atrapalha demais, gente. Tudo que for ruim, estresse, ansiedade, nervosismo, na relação sexual vai te atrapalhar. Que mais? Por não ter vergonha de falar sobre sexo com um pretendente, causa medo no boy. Como fazer com que isso ocorra? Mas ele tem medo de quê, gente? É engraçado isso, né? Os homens têm medo de mulher segura, de mulher que fala, de mulher que se expressa. Deixa ele ter medo, ele vai se habituar. Na verdade, os homens têm que se acostumar com o fato das mulheres estarem sendo mais ativas no sexo e na comunicação sexual também. O fato delas se imporem e mostrarem uma certa autonomia no sexo tem que ser natural para eles. Isso só parte de você. Então, se ele fica, né, ele fica com medo, fica achando esquisito, deixa achar. Você tem que ser assim para o seu bem, né? Para sua liberdade sexual, é o ideal que você seja dessa forma, então você vai ser dessa forma. Se ele gosta assim, ótimo, vem comigo. Se você não gosta do meu jeito, não vem comigo, né? Passa, próximo. Porque é muito difícil, gente. A gente tá com outra pessoa que limita a gente de ser como a gente é. Percebe? Não faz o menor sentido a gente estar com alguém
que limite a gente em qualquer aspecto da nossa vida, tá? Então tomem cuidado com isso. Exercício caseiro para homens que têm ejaculação precoce. Na verdade, existem uma série de exercícios que eu não consigo ensinar aqui, porque não é receita de bolo, né? Caso a caso, eu tenho que investigar de fato o que está acontecendo, mas existem exercícios, né, de relaxamento, de ansiedade. O porquê? Na verdade, não é simplesmente relaxar, né? É primeiro entender o porquê que tá estressante, porquê que tá ansioso, por que você está sentindo essa ansiedade na hora de ir para a relação? Então, tem tudo isso que a gente precisa entender para te passar a qualquer tipo de conduta, porque depende muito de como surge essa ejaculação precoce para que a gente possa tratar, tá bom? Então, é uma série de exercícios, gente, e aí depende de caso a caso, tá? Isso acontece porque somos julgadas demais e ainda vivemos em um país machista. Com certeza, a gente vive ainda num país machista, ainda patriarcal, que ainda acha que o homem tem a maior propriedade no sexo em relação às mulheres. Mas isso está mudando, acho que os homens estão mudando também juntos, né? Então é importante que isso aconteça mesmo, faz parte natural do processo. Eu tenho dó dos homens que não seguirem esse novo processo, porque eles vão ficar para trás, eles vão se sentir cada vez piores, né? Eu entendo que é difícil para eles, as coisas mudaram, né? Em pouco tempo as coisas mudaram muito. Então, para eles que foram criados numa educação machista, mudar tudo agora também confunde a cabeça deles, sabe? Então, precisa também esses homens que não conseguem, talvez, se desvincular dessa criação machista, precisam de tratamento terapêutico, né? Para criar um novo conceito sobre tudo isso. Então, na hora do sexo eu fico pensando em tanta coisa que não consigo chegar ao orgasmo. Penso coisas que não tem nada com sexo. Isso me prejudica. A dificuldade de ter foco na relação sexual atrapalha também demais. Não só a ansiedade, né? Mas mulher tem muita dificuldade de focar. Então, isso é muito difícil. Imagina você tá lá com o parceiro, tá entrando num período de excitação, e do nada você pensa, né, no trabalho que você tem que entregar amanhã, no relatório, qualquer coisa assim. Automaticamente a sua excitação cai, né, como se fosse um gráfico, vai cair. E aí você, para retomar de novo o pico de excitação, vai precisar começar de novo esse processo, vai precisar voltar pro foco, né? Então, no meu curso, né, no método PEP, eu ensino um exercício que é foco das sensações, mesmo que é para você tentar focar nas sensações e tirar um pouco a mente de outras áreas na hora da relação sexual, porque isso só vai prejudicar, tá? Produto erótico faz algum mal? Se for de baixa qualidade, faz mal. Se for de boa qualidade, não. É sempre interessante fazer um teste, né, antes de ir para a relação. A gente fala muito isso. Às vezes a gente compra produto no sex shop e não é muito bem orientado em relação a ele. Chega em casa, faz o quê? Esse esquenta, vibra, que legal, vou passar. Chega na hora da relação, faz aquela coisa como se fosse spray, né, de cabelo. Dali a pouco, pronto, caiu a pepeca toda, né? Cai tudo. Cai o Júnior, cai todo mundo. Gente, queima, arde, pode até ficar em carne viva. Olha o que causa uma falta de informação. O que causa uma falta de informação em relação a produto erótico. Pode queimar sim, pode arder, pode estragar a relação. Então façam sempre o teste sozinhas antes, tá? Passa um pouquinho no banheiro, vai ver a sensação. Foi pouco? Espera 5 minutos. Foi pouco ainda? Passa mais. Passei, já senti. Foi muito? Nossa, então da próxima eu vou testar com menos. Tem que ir testando para que na hora da relação você não leve todos aqueles produtos e fique... Até porque, né, gente, é meio bad você levar os produtos para relação sexual e aí você, na hora... pra que não lembro? Pra que serve? Sabe, acaba com o clima, você já tem que ir pronta, gente. Tem que ir pronta, né? Você tem que, se você quer fazer algo diferente, vá com tudo pronto. Eu vou levar esse gelzinho, o menos é mais, não leva um monte de coisa, vou levar esse gelzinho, porque eu já sei o que ele faz, eu já sei a quantidade certa pra mim, eu sei que vai dar bom.
né? Porque para levar alguma coisa que você não sabe, é uma surpresa, melhor não, tá? Que a surpreendida pode ser você mesma. Tinha muita abertura com o meu ex e hoje tenho medo de um novo relacionamento. Não ter essa abertura. Como me comportar? Só depende de você, Ângela. Só depende de você. Se você já chegar no relacionamento se mostrando aberta a esse tipo de diálogo, ou até puxando esse tipo de diálogo, né? Então, se não parte do outro, que parta de você desde o começo. Porque a relação afetiva e sexual, enfim, ela se constrói desde o início. E aí você não pode ser uma pessoa no início e do nada você se transformar em outra mulher, em outra pessoa. Isso não vai dar certo. Então você precisa mostrar quem você gosta de fato de ser e que relação você quer construir. Você já mostra para essa pessoa que você tem muita facilidade em conversar sobre sexo, que você quer ter abertura para isso. Porque se o outro não te der abertura, tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso. Não adianta... Gente, o cachorro tá latindo. Não adianta a gente entrar numa relação sexual e achar que vai ser maravilhoso. Porque não vai. Se eu não tiver uma boa comunicação sexual. Ou vai ser aquele sexo mudo, né? Aquele sexo onde nenhum dos dois interage muito. Ou vai acabar sendo uma relação que não tem muitas emoções, não tem muito prazer, não tem orgasmo. E você acaba se anulando porque você precisa satisfazer as vontades do seu parceiro, o que é pior ainda, né, gente? Então tem que tomar muito cuidado, desde o começo já constrói esse tipo de relacionamento, deixando claro que você não se importa de falar sobre sexo, pelo contrário, você até gosta de expor as suas fantasias e ter essa abertura, tá? Minha namorada está sempre a dizer que não está preparada. Ah, ela é virgem, né? Pelo que você escreveu em cima. Há muito tempo. Rubem, assim, é complicado porque você não tem o que fazer. Se ela fala que ela não está preparada, a sua melhor atitude é respeitar. Né? Você precisa respeitar o tempo da mulher, o tempo dela, ainda mais no momento de perda de virgindade aí da primeira vez, sei lá, o quanto isso é importante pra ela, né? E se for muito importante, você precisa respeitar se de fato você gosta dela. Então, assim, deixa ela super à vontade, porque quanto mais à vontade você deixar e não ficar insistindo, porque isso é chato, né? Então deixe ela muito à vontade, que ela naturalmente vai sentir confiança em você e confiança no momento certo de te dar esse tipo de abertura, sabe? Então fica tranquilo, espera, tá? Como eu faço pra ficarem de... Eu gostaria... Não entendi essa pergunta, não. Às vezes mulheres mesmo já acharam que o boy não vai curtir ela ser mais saidinha e aí já não relaxa. E nem sempre é assim, tem que tentar. Deu certo, continua. Não deu, pensa. É isso mesmo. Então, assim, se a mulher já vai, né, pra cama achando que o cara não vai gostar que ela seja mais saidinha, né, que ela seja mais empoderada. E aí é muito mais da mulher isso do que dos próprios homens. Os homens gostam muito, né, de ver a mulher tendo... de ver a mulher reagindo, sabe? Tendo prazer, demonstrando, falando. Eles gostam, assim como nós, mulheres, gostamos também de ver os homens, né? Então é muito importante que a gente entenda isso, tá? Não fiquem preocupadas com o que o outro vai pensar, gente. Até porque, se tiver uma boa comunicação sexual... vocês não vão ter esse problema. Se tiver uma boa comunicação sexual, vocês vão ter segurança em demonstrar 100% do que vocês querem na cama, porque vocês vão estar seguras de vocês, vão estar seguras de si, né? Tem uma cumplicidade com o outro. O relacionamento é bom quando tem cumplicidade. O que for diferente disso, eu acho que já não é um relacionamento tão saudável, tá? Meu marido tem 39 anos, ele gosta muito de sexo e eu gosto também. Ótimo, excelente. Laís, a intimidade então só com o tempo, preciso muito me conhecer. Intimidade ela demora, né? Intimidade com você mesmo ela demora um certo processo, né, gente? O processo de autoconhecimento ele não acontece do dia pra noite.
ele tem um pouquinho precisa de um pouquinho de paciência para a gente ter uma qualidade nesse autoconhecimento, porque se a gente simplesmente deita e começa a se tocar, vocês vão perceber que muitas de vocês não vão gostar do toque, não vão achar legal, não vão achar esquisito. Então é todo um processo para que a gente chegue nesse nível de excitação, né? Nesse nível de amadurecimento, de sexualidade livre, de empoderamento no sexo, tá? Então vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Valdiné tem um pouco de vergonha de se tocar na frente do parceiro. Isso é muito comum. Essa vergonha é extremamente comum. Muitas mulheres têm. E a vergonha vem delas, não vem do outro, porque normalmente o homem gosta, né, de ver a mulher assim, se demonstrando prazer. E aí a vergonha tá nelas, ou no corpo, ou na forma de agir, na forma de se mostrar. A gente tem que dessensibilizar algumas coisas para que a gente possa se soltar nesse sexo de fato, né? Primeiro entender, depois a gente precisa externalizar isso, tá bom? É normal um homem sentir prazer em ver a parceira transando com outro por vídeo? Gente, na sexualidade tudo é muito comum, né? Isso é um fetiche, né? Uma fantasia, enfim, uma fantasia, na verdade. E o que não pode acontecer é se o seu, não sei se é o seu parceiro, né? O seu parceiro, ele ter prazer só dessa forma. Aí é preocupante, porque é complicado você estar com alguém que sempre vai querer aquele mesmo padrão, né? Vai ter o mesmo padrão de comportamento, querer sempre a mesma coisa. Além de chato, né? Isso não é saudável. Então, é bem comum essa fantasia, tá bom? Mas você faz se você quiser, se te der vontade. Enfim, né, gente? Cada um sabe o que faz, cada um sabe como cuida do seu relacionamento. Porque eu me toco e não sinto nada. Depende a forma como você se toca, depende o que você pensa quando você se toca, depende como você de fato encara esse processo, né? Porque é o que eu falo, né? Eu falo muito isso, não adianta eu falar pra vocês, vai lá e se toca, não é bem assim. Precisa de um processo, né, de ressignificação, de quebra de mitos, de tabus, entender a anatomia, né, conhecer o corpo, saber o que te incomoda, o que você gosta, o que você não gosta. É um processo, né? E eu falo muito isso no meu curso no Método PEP, que é um processo. Não tem como a gente, do dia pra noite, estalar o dedo e falar, nossa, eu tô conseguindo. Além de ser um hábito, se torna um hábito a masturbação. A gente, quando começa a aprender a dirigir um carro, a gente não sai dirigindo. A gente tem todo um processo de aulas, né, para que isso aconteça. Então, aos poucos, você vai tendo aula teórica, depois eles mostram, entende um pouco de mecânica, né, vai pelo todo, para depois você ir para aula prática. E mesmo na prática tem algumas aulas para que você consiga dirigir de forma legal, né? E você só vai de fato dirigir bem quando você pegar esse carro e ir sem medo, com confiança, com segurança. E é nesse momento que você tem aí um bom desempenho no carro. A mesma coisa é com a masturbação, tá? São hábitos. Eu começo de forma mais... de uma forma mais global, eu começo vendo o meu corpo, eu começo me sentindo, eu começo olhando minhas partes íntimas, eu começo entendendo que a sexualidade pertence a nós mulheres também, tanto quanto os homens. É todo um contexto para eu entender, toda uma educação sexual que eu não tive para entender que eu tenho total poder e capacidade sobre o meu prazer. Porque se você for e só, simplesmente... porque falaram que é bom se tocar, você não vai sentir nada, né? Não vai mesmo. Tá? Então, é um processo, tá bom, gente? Um processo. Muita mulher não sente nada quando se toca. É um processo. Entendam que isso sempre tem algo atrás disso. Ou você tá fazendo errado, ou você tá se bloqueando inconscientemente. Tem muita coisa por trás de se tocar e não sentir nada, tá bom?
Eu tiro dúvida de homens também, se for dúvidas que eu consigo responder, tá? Tô começando a olhar minha pepeca no espelho. Isso é um ótimo exercício de autoconhecimento. E para começar, eu falo muito que os médicos conhecem muito mais a nossa vulva e vagina do que nós mesmas, né? Nossos parceiros conhecem mais. Porque pouquíssimas mulheres já abriram a perna e olharam de fato lá embaixo o que acontece, o que tem, e olha, e abre, contrai, relaxa. Poucas pessoas fazem isso. E aí você não se conhece, então acontece alguma coisa e você fica desesperada, porque de fato você não sabe que buraco é do quê, que secreção sai aonde, como que é. Né? Então é bem complicado, gente. A gente precisa se conhecer no básico antes de querer se conhecer mais a fundo, tá? O curso vai te ajudar demais, eu tenho certeza disso, Valdinéia. Você tá no nosso curso, então eu tenho certeza que você vai ser bem privilegiada por ele, tá? Gente, tem mais dúvidas? Mais dúvidas? Segunda-feira eu vou fazer uma live, gente. Eu vou falar de expressão corporal, porque o que eu vejo? Eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade em se soltar na hora do sexo. E não sabem como agir, né? Não sabem como agir. Eu vou falar isso também com exercícios práticos no meu método PEP, no meu curso. Mas na segunda-feira eu quero dar uma pincelada em relação a isso, porque vocês não têm noção o quanto isso faz diferença para a mulher em relação à sexualidade, né? Ela, de fato, saber como é o seu corpo e se conhecer e ter uma boa expressão corporal para chegar de uma forma mais empoderada, para chegar de uma forma mais confiante, porque isso, de fato, dá muito prazer. Não só para você, porque quando você se sente confiante, você se sente bonita, você se sente bem, mas para o outro que olha e fala, uau, né? Uau! Essa é a mulher que eu casei, essa é a mulher que eu namoro, né? Uau, sabe aquela coisa? E isso tudo é muito de expressão corporal, de como você se porta em relação a isso. Então, segunda-feira, eu vou dar uma live às 21 horas e vou falar sobre expressão corporal na sexualidade, tá? Eu pulei sua pergunta. Faz de novo, Regina, eu não vi. Eu não vi. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Não. Usar o conteúdo pornográfico para se masturbar pode prejudicar o sexo? Às vezes sim, às vezes sim. O que acontece com o conteúdo pornográfico, tá? Se vira uma rotina você acessar conteúdo pornográfico, o conteúdo pornográfico ele não expressa exatamente o que a realidade expressa. Muitas vezes ele é muito performático, né? Ele é muito teatral. E aí, naquele vídeo é muito mais, né? É muito mais porque é feito para as pessoas chegarem no orgasmo, ejacularem rápido. Então, aquele vídeo, de certa forma, ele é mais exagerado do que a realidade, né? Ele é mais forçado. É tudo muito encenado, performático. Quando você vai para a realidade, não é aquilo que acontece. Não é. E aí, o que é a sua realidade, você chega e fala, pô, cadê aquilo tudo? Né? Nossa, eu me excito tão fácil com filme pornô, mas na realidade eu não me excito, claro, porque não tem comparação, né? Então, assim, pode acontecer isso, né? Da pessoa começar a não se excitar tanto no sexo por conta do filme pornográfico, mas principalmente quando isso se torna um vício, né? Tem que analisar, tá bom, gente? Eu não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo, mas sim pode ser um padrão, e é um padrão de quem tem vício em pornografia, por exemplo, que não se excita com outra coisa a não ser a pornografia, porque tá tão habituado em ver aquilo. E a pornografia, ela é de fato viciante, você quer ver mais e mais e mais e mais, e aí aquilo já não te satisfaz, você já acostumou com aquilo, aí você vai para um padrão acima, né, de coisas cada vez mais surreais, e aí vira uma bola de neve, pode ser prejudicial para quem não usa com moderação, tá bom, gente? Ah, uso com moderação, isso não me atrapalha, no sexo tá tudo ótimo? Perfeito. Mas se por algum motivo você acha, né, e fazendo uma autoanálise, que o filme pornográfico está te prejudicando na hora da relação sexual, então dá 2 passos para trás, para um pouquinho e vamos voltar para a realidade que é a sua, né? Então não faz sentido a gente ficar ali viajando na pornografia, sendo que não é real.
Oi, Cris! Porque os casais beijam pouco depois de muitos anos de casados. Isso é bem comum. E a gente, depois que casa, na verdade, o beijo ele é muito sexual, né? O beijo ele é uma das principais faíscas aí pro sexo, né? Então, é muito íntimo, sempre é muito íntimo. Até quando a gente começa a beijar, o primeiro beijo, os beijos ali no namoro, eles são muito excitantes, né? Principalmente no começo. Então, ele fica muito atrelado à parte sexual, muito atrelado à parte da sexualidade. E aí a gente, meio que inconsciente, começa a atrelar o beijo de língua mesmo, aquele beijão, à sexualidade, né? Então a gente atrela isso de forma inconsciente ou às vezes consciente, né? Tem casais que só se beijam de fato de língua quando estão prestes a ir para uma relação sexual. Então muita gente fala assim, Laís, ele só me beija assim, daquele beijo cinematográfico, quando ele quer alguma coisa, quando ele quer ir pro sexo. Então a gente atrela muito e acaba se perdendo isso, deixando só para relação sexual. E eu falo muito, isso é uma coisa tão gostosa que a gente faz sempre no namoro, né? Por que não fazer isso no casamento? Por que não resgatar esse beijo na boca mais vezes? Se policia isso, né? Vai pra cima, beija você, beija ele. Façam essa troca porque é muito importante. Isso cria mais vínculo entre vocês. Por que eu prefiro sozinha do que com alguém? Porque sozinha é melhor mesmo. Sozinha é mais fácil, é mais rápido. Não diria que é melhor, eu diria que é mais fácil. Né? Melhor às vezes não, porque nada substitui o toque de outra pessoa, carícias, né? O contato. Mas com certeza é mais difícil estar com o outro, né? Já que tem um monte de influências externas. Quando você tá sozinha, você tá sem pressão nenhuma. Então é muito mais fácil, você não tem tempo, né? Você não tem preocupação com a outra pessoa. É muito mais simples, a dificuldade, a facilidade em focar é muito mais fácil quando você tá sozinha do que com alguma outra pessoa. Isso é bem natural. Pompoarismo é bom pra mulher? Melhora na relação? Bom, perguntou de pompoarismo pra pessoa errada. Eu sou fisioterapeuta pélvica também e eu trabalho com a musculatura de assoalho pélvico de forma individualizada, né, e não com pompoarismo. Pompoarismo ele não é que é ruim, mas ele pode trazer algum transtorno aí. Para quem não sabe, pompoarismo é o fortalecimento da musculatura íntima, que tem muito intuito sexual, né, no pompoarismo. Ele foi muito vinculado à parte da sexualidade para melhorar a relação. Mas a verdade é que tem muita mulher com assoalho pélvico fraco, tenso, né, mais flácido, e aí vai fazer pompoarismo ou não resolve nada, ou até acaba piorando aí uma dor na relação sexual. Muita mulher tem dor na relação sexual, vai fazer pompoarismo, né, completamente errado, vai piorar. Então é falta de informação um pouquinho, né, e a fisioterapia pélvica é como se fosse um personal trainer, né, da vagina, é muito mais interessante do que fazer um pompoarismo, que é uma receita de bolo aí. Já a fisioterapia pélvica, a gente avalia o seu assoalho pélvico e aí vai passar exercícios e reabilitar o seu assoalho pélvico de acordo com a sua musculatura, tá? Igual um personal trainer de academia mesmo, é diferente você ir lá na academia e fazer o geralzão ou ir na academia e fazer com o personal, entende? É a mesma coisa, tá? Mas melhora a relação sim, fortalecer a musculatura de assoalho pélvico, de forma geral, melhora a relação sexual, tá? A gente deixa o canal vaginal um pouco mais apertado, a gente consegue fazer uma contração mais forte, deixa a penetração mais sensível, né? Porque a gente vai começar a sentir mais a penetração, o que dá mais prazer. E também a gente aumenta a ereção de clitóris, consegue manter mais tempo o sangue lá embaixo, o que aumenta a excitação, aumenta a qualidade de orgasmo, a lubrificação. Então, sim, tem muitos benefícios fortalecer o assoalho pélvico, mas eu recomendo que seja na fisioterapia pélvica, tá? Regina, faça de novo sua pergunta, mulher, eu não vi. Doutora, sentir cólica pós-orgasmo é normal? Algumas mulheres referem que sentem cólica pós-orgasmo, tá? Uma cólicazinha pode acontecer por conta das contrações de útero que acontecem com o orgasmo, mas isso não pode ser muito forte, não pode ser também muito frequente e não pode se manter, tá bom?
Porque, na verdade, dores muito fortes aí na região, né, nessa região pélvica, a gente já pode desconfiar, de repente, de uma endometriose. Tem que cuidar, tá bom? Mas uma cólicazinha pós-orgasmo tem bastante mulher que refere. Qual que é a pergunta da Regina, gente? Pelo amor de Deus. Pera aí, que agora se eu voltar, vou me atrapalhar toda. Regina tá braba. Ficou brava, Regina. Beijo é preliminar, é também. Gente, eu não vi a pergunta da Regina, saiu. Regina se revoltou. Peraí. Oi, Jenny. Fisioterapia pélvica é somente para mulheres? Não, tem fisioterapia pélvica para homens também, tá? Trabalha bastante pós-prostatectomia, incontinência urinária, ejaculação precoce, disfunção erétil. Obrigada, Luana. Eu não sou médica, tá, gente? Só pra vocês saberem, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu gosto de deixar claro pra vocês não se confundirem. Mas muito obrigada, agradeço da mesma forma. Sempre ouço como sobre assoalho pélvico, mas afinal, ele é o músculo de toda a vagina? Ele é a musculatura, ele é uma rede muscular que fica ali na base, né, da nossa vagina ali, né? Ele faz como se fosse... Eu não tô com a minha pelve aqui, não dá pra mostrar pra vocês, mas ele é uma rede muscular que sustenta todos os nossos órgãos pélvicos, é responsável pela nossa continência urinária, fecal, é responsável por toda a nossa resposta fisiológica sexual também. Então é um músculo super importante, fundamental pra gente, e a gente esquece que ele existe. Nossa, gente, eu falei, hein? Mais alguma pergunta, gente? Qual que era a pergunta da Regina? Ninguém me respondeu. E eu também não respondi. A mulher ficou brava até sair da live. Deixa eu ver qual que era. Nem sei, gente. Alguém viu a pergunta? Tô até voltando pra ver. Ai, pulei mesmo, ó. Quando você é travado, está muito tempo sem ninguém, o que fazer? A libido anda super baixa. Quando você é travado, está muito tempo sem ninguém, o que fazer? A libido é super baixa. É isso, gente. Quando você é vou responder mesmo sem ela aqui, porque pode ser a dúvida de alguém. Quando você é travada e está muito tempo sem ninguém, a única saída que você tem é a masturbação, né? É a masturbação, sexo virtual, né? Enfim, qualquer alternativa que você queira ter nesse momento. Agora, para quem não se masturba, como é que tá fazendo? Né? Eu tô falando isso tanto. Como é que as pessoas que não se masturbam, que estão sozinhas em casa, estão fazendo? Estão na seca, né, gente? Estão na seca do deserto do Saara, porque não estão nem tendo um orgasmozinho sequer. E aí complica o negócio, né? Então tem que aprender aí a se conhecer, a se masturbar. Se é muito travada, tem que fazer ou a terapia sexual ou o meu curso Método PEP, que também vai te ajudar muito a tirar essas travas e aprender a se tocar, a se conhecer, para ter mais prazer sozinha e com o parceiro. Deixa eu voltar aqui para baixo. Gostou do TikTok, gente? Fiz um TikTok da hora hoje, hein? Mexendo a pele. É porque eu já quero iniciar a live de segunda-feira, que vai ser sobre expressão corporal na sexualidade. Eu quero falar muito segunda para vocês sobre isso, porque influencia completamente a forma como você vai se expressar no sexo, tá bom? Então isso é muito importante, como você se expressa na sexualidade, é como você se mostra na sexualidade, e como a gente se mostra é como o outro te enxerga. Então isso vai ser bastante importante para você, né, nas suas relações sexuais, tá? O pornô faz mal se não for com moderação, se for um vício, se estiver atrapalhando a sua vida sexual, faz mal. O orgasmo, gente, é um pico de prazer que tem contrações involuntárias da musculatura, taquicardia, a respiração acelera, né? A vagina contrai, pulsa. É um pico, dura poucos segundos e logo vem um relaxamento. O clitóris fica super sensível, né? Tem bastante características e essas são as principais aí. Por isso é como normalmente a gente identifica um orgasmo. Doutora, toda vez que eu vou sentir o orgasmo, meu marido ejacula primeiro e não consigo. Isso é normal? Ele tem que te esperar, né, nesse caso. Sabe por quê, gente? A mulher, ela sempre tem que chegar no orgasmo antes.
né? Uma questão de fisiologia. A mulher, ela consegue continuar depois. Se a mulher tiver um orgasmo, ela consegue receber o pênis para penetração numa boa. Agora, se o cara tiver um orgasmo e ejacular, ele não consegue mais continuar a relação, ou seja, acabou, né? Acabou a brincadeira ali e a mulher ficou o quê? Na mão. Então é muita sacanagem. Vamos esperar as parceiras chegarem no orgasmo para depois vocês chegarem. Ou, se tiver disposição, não aguentei, cheguei, pô, dá uma moral lá para ela depois, para que ela chegue também. Então, assim, precisa ter cumplicidade e respeito. O sexo é uma via de mão dupla, né? Não é só de um lado, nunca. É troca. Porque, gente, pensa, se não for para ser troca, não faz sentido pro que não está recebendo, tá lá. A pessoa que não recebe benefícios desse sexo, ela não vai querer estar lá. Ela não vai querer ir de novo. Tá? Então, às vezes os homens dizem, minha mulher não tem desejo, mas ela tem orgasmo, ela tem prazer. Porque se ela tem de fato orgasmo e prazer, por que ela não vai querer ir de novo, já que é tão bom? É gostoso. Provavelmente, e quase que 100% das mulheres que não têm desejo é porque não tem prazer na relação sexual, tá? Carla, rebolar eu sei, isso é bom. A masturbação é um ciclo saudável, pode prejudicar? É saudável. A masturbação é saudável, sim. Ela só não é saudável quando vira vício. Mesma coisa. Se eu sou viciada em masturbação e a partir disso começa... E vício, gente, caracteriza por vício. Vício é vício. Se você não consegue ficar sem. Isso atrapalha a sua vida profissional, atrapalha a sua vida pessoal. Você não consegue, nem que você queira, ficar sem. É um vício, tá? Então, isso sim pode atrapalhar a sua relação com a sua esposa, pode atrapalhar a sua carreira. Tem homens viciados em sexo que se masturbam no meio do trabalho, né, na sala, não, perdem a noção da gravidade disso, né, perdem a noção do quanto isso está fazendo mal. Então, ela é saudável, mas tudo em excesso não é saudável, tá? Então, tem esse porém. Orgasmo feminino é a mesma coisa do homem, não vejo saindo líquido nem nada. Não, o orgasmo feminino não tem que sair líquido, isso é um mito, né? Não precisa sair líquido. Tem algumas mulheres que têm a ejaculação feminina, mas são pouquíssimas. E isso também independe de um orgasmo bom, de um orgasmo ruim, independe. Vai ser bom de qualquer forma, independente se sair líquido ou não. O mais comum é que não saia líquido, ela só fica um pouco mais lubrificada, mas não sai líquido não, gente. Isso é um mito, tá? Não vai cair porque eu entrei mais tarde. Não vai cair porque eu entrei mais tarde, tá, gente? Vai cair já já. Daqui 5 minutos, eu acho. É normal gozar uma atrás da outra? É normal, mas não é comum, tá bom? É normal, mas não é comum. Não é todo mundo que consegue, né, ter essa ejaculação ou orgasmo um atrás do outro. Mas se você consegue, ótimo, excelente. Eu não tenho iniciativa para o sexo, apesar de gostar quando inicio. Como mudar? Como mudar? Então, na verdade, isso depende muito. A mulher é mais difícil de ter o desejo espontâneo, né? Muito mais difícil da mulher ter o desejo espontâneo. Normalmente a mulher tem o desejo responsivo, aquele desejo no qual, quando ela é estimulada, ela sente excitação, sente prazer, mas é mais difícil ela ter um desejo de, sei lá, estou lavando a louça, nossa, que vontade de transar. Muito dificilmente a mulher tem essa sensação. Mas existe, pode ser que tenha sim, mas é difícil, é mais difícil. E aí, quando a mulher não tem essa sensação, tem algumas situações que podem estar acontecendo aí, né? Se não tem iniciativa, por que que não tem? Tem vergonha de chegar no parceiro? Não tem vontade? Ou é um bloqueio, é uma trava, você não consegue, né? Por que que você não tá conseguindo chegar? Aí a gente precisa entender o porquê que você não tá conseguindo pra gente ver o que que a gente pode fazer. Se é uma falta de vontade em chegar nele, e pra ele tudo bem te procurar todas as vezes, tá tudo certo. Agora, se incomoda ele o fato dele sempre procurar e você não, aí vocês têm um problema. Sentem e façam acordos. Poxa, se isso te incomoda tanto, então vamos combinar o seguinte, uma vez você procura, outra vez sou eu. Gente, o casamento, o relacionamento é na base do acordo, porque se não for assim, muito dificilmente vocês vão ter uma boa relação, tá bom?
relacionamento vive à base de acordos. Não faz mal se masturbar mais que uma vez por dia, não faz mal, mas é o que eu falei, se isso não tá te prejudicando nem nas suas relações, nem pra você, nem nada, ok, tá? Mulheres se masturbar sempre pode alterar o útero, nunca ouvi falar disso, tá? Se altera, desculpa, eu não sei te responder, mas nunca ouvi falar que a masturbação altera o útero. Pra mim isso não. Com certeza não. Não tem vontade, não tem vontade. Então, não tem vontade, precisa ver. Se pra ele tudo bem você não ter vontade e só ele procurar, tudo bem. Agora, se você quer procurar, aí só basta você querer. Né? Então, se comprometa em procurar. Poxa, eu quero ser uma mulher mais ativa, mais empoderada, eu quero procurar. Vivencie mais a sexualidade, vivencie mais a sua própria sexualidade. Normalmente, mulheres que não têm muita iniciativa não vivenciam tanto a sua própria sexualidade. São mulheres que não se masturbam, que não pensam em sexo, né? Que não têm boas fantasias. Então, tem uma série de coisas, né? Então, realmente, é algo que você precisa entender como funciona dentro do seu relacionamento, né? Se isso incomoda, aí você pode conversar e fazer um acordo com ele. Agora, se tá tudo certo pra vocês, tudo certo também, tá? Já fiz isso e deu certo, conversamos. Ótimo, excelente, gente. Conversa é a base do relacionamento, é a base de tudo, tá? Não tem erro, não. Conversar não tem erro, fiquem tranquilas. Não tem nada melhor e mais fácil do que uma boa conversa. E no meu curso eu dei o bônus Casal Bem Resolvido, onde eu falo todas as dicas para uma boa comunicação relacional e sexual. Excelente. Será que vai cair? Ah, aparece para mim, né? Quando a mulher fica muitos meses sem fazer sexo, você acha que pode ser algo psicológico? Não, mas ela fica muitos meses por quê? Não entendi. É normal sentir dor na relação, tanto na penetração como no ato? Não, dor na relação nunca é normal, nunca, em hipótese nenhuma. Precisa avaliar, tá? Na fisioterapia pélvica, ou passar mais lubrificante, às vezes é falta de lubrificação, precisa ver. Não fique nesse processo de dor, não, porque só vai te prejudicar. Quais são os principais fatores de um homem depois dos 40 anos diminuir a ereção? A gente tem tantos, né, gente? Maus hábitos, principalmente, psicológico, né? Então, sei lá, que fuma, que bebe, alimentação ruim, obesidade, hormonal. Vixe, tem uma série de coisas. Psicológico no sentido de grana, de estresse também, tá? Tem muitas situações aí. A questão da próstata, né? Se fez exames, tá tudo certo, como que tá tudo isso? Verdade que homens podem preferir se masturbar para não ter trabalho para fazer sexo? Ah, alguns. A maioria prefere sexo, né, do que se masturbar. A maioria prefere sexo, tá? Claro que deve ter suas exceções, né? Assim como tudo na vida, tem homens... É mais fácil. Às vezes, gente, é mais fácil. Eu acho que isso depende do momento. Às vezes, realmente, é mais fácil se masturbar do que ir pro sexo, né? Você não tá com ânimo, tá com preguiça. Aí se masturba, tudo certo. Acho que isso não pode virar uma rotina, entende? Mas a maioria prefere sempre fazer sexo. A maioria, tá? Isso não quer dizer que é sempre. É normal não sentir prazer na penetração. Sim, é normal, gente. A gente sente prazer pelo clitóris lado externo, tá? Ela fica muitos meses porque não sente desejo, vontade. Até recomendei o seu. Então não é. Precisa ver. Provavelmente ela tem tabus aí com a sexualidade. Ela tem muitas questões em que atrapalham ela de sentir desejo. Não vivencia a sexualidade como deve ser vivenciada. Eu vou mandar um áudio sobre isso, inclusive, no domingo no meu Telegram, falando dos 3 principais motivos para as mulheres não terem prazer na relação sexual. Então, se vocês não seguem meu Telegram, sigam para vocês entenderem. E aí eu vou dar algumas dicas também. Gente, eu preciso encerrar a live porque vai cair. Recomendou meu curso, mas a pessoa disse que pode ser algo no psicológico dela. Mas meu curso trabalha a parte psicológica também, né? Eu sou terapeuta sexual. Gente, eu fiz o curso maravilhoso, pensando em tudo. É claro que pessoas e coisas muito pontuais eu não vou conseguir, mas a maioria eu consigo
com certeza ajudar vocês. Meu Telegram tá nos stories. Preciso desligar, vai cair. Beijo, beijo, amo vocês e bom fim de semana.